Olá, meu nome é Willy Ricardo. Por favor, se inscreva aqui no canal e assista até o final para você entender todo um contexto, ok? Muito obrigado pela sua audiência e vamos às notícias. Recentemente eu publiquei um vídeo, tá aqui no card, tá, para você assistir, falando acerca do editorial da Folha de São Paulo e também do Estadão, criticando as ações, né, do Alexandre de Moraes de censurar as plataformas, né, digitais, porque elas estão dando as suas opiniões, né, garantidas na Constituição, contra, né, a PL da censura, a PL 2630. E nesse dia 12, só para deixar claro, o editorial que eu falei, né, no vídeo passado, é esse aqui, ó. O senhor Moraes não é juiz do debate público. Agora, o Estadão divulgou, nesse dia 12, né, de maio, que eu tô gravando o vídeo, ele divulgou o seguinte editorial, né, Alexandre de Moraes, o censor. Ou seja, o Estadão foi mais além no conceito, né, no título. Obviamente aqui tá pouco. Na verdade, o Alexandre de Moraes é um ditador. Eu acredito que seja o pior legado do governo Temer. Foi a indicação do Alexandre de Moraes. Mas vamos aqui ler esse editorial para ver se a gente consegue encontrar alguns pontos razoáveis e que também que condizem com a nossa defesa acerca da liberdade de expressão, ok? Vamos lá. Não é de hoje que Alexandre de Moraes manifesta uma compreensão expandida de suas competências e poderes. De fato, não é de hoje. Lembremos que toda essa confusão, toda essa ânsia de censurar do Alexandre de Moraes vem principalmente do inquérito das fake news. Um inquérito aberto em 2019, aberto pelo Toffoli. Vamos lembrar, aberto pelo Toffoli. E esse inquérito, para quem também não lembra, na época, foi responsável pela censura da revista Cruzoé por ligar Toffoli a uma corrupção, né, a uma investigação, na verdade, com a Odebrecht. Então é o seguinte, desde o início da abertura desse inquérito, vem gerando confusões e atropelamentos em cima da própria lei e da própria Constituição. Então assim, o próprio início já é inconstitucional. Então já vai fazer, sei lá, 19, 20, 21, 22, 23, 5 anos que a gente está nesse inquérito, 5 anos que a gente está aturando, enfim, esse projeto ditatorial que o STF está assumindo o protagonismo e ninguém está fazendo nada. Os senadores que deveriam fazer, os senadores que deveriam frear essa ânsia ditatorial e censuradora do STF, em exclusivo Alexandre de Moraes, simplesmente não fazem nada. Mas vamos continuar aqui com a matéria, tá? Com o editorial, para ver se a gente vê outros pontos. Porque eu acredito que esse editorial aqui do Estadão, sim, ele tem as suas validações, ele tem a sua razão, porém, eu acredito que ele está vendo um problema muito grande. Com essa censura do Alexandre de Moraes, fica ainda mais difícil de aprovar a PL 2630. E a aprovação da PL 2630 é de interesse da grande imprensa. E o Estadão faz parte dessa grande imprensa. Então, assim, ele está falando a verdade, sim, nesse editorial ele está falando a verdade, mas com um interesse muito claro. É porque essa censura do Alexandre de Moraes está atrapalhando os planos e a continuidade, né, da lei das fake news, ou seja, da lei da censura. Mas vamos continuar aqui. Na ocasião, lembrou-se neste espaço que, no regime democrático, a informação é livre. Não cabe à justiça determinar o que é e o que não é verdadeiro, ordenando retirar, ordenando censurar. Repita-se. O que considera que não corresponde aos fatos. É basicamente o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Por exemplo, a Globo ele faz uma reportagem totalmente enviesada, que tem uma série de desinformações ali, mas aí o Alexandre de Moraes não faz nada, sabe? Até porque está concordando com a ideia dele. Mas aí as plataformas, que também são entes privados, que também têm direito constitucional de, enfim, expressar a sua opinião acerca de um decreto presidencial, acerca de uma lei, acerca de uma decisão judicial, essas não podem, porque estão indo contra a ideia do Alexandre de Moraes, estão indo contra a imprensa, estão indo contra o governo. Isso não faz o menor sentido. Novamente, isso é ditadura. A partir do momento que uma opinião ela tem um respaldo e outra não, isso é ditadura. É o conceito exato de ditadura. Não existe outra ideia a não ser aquela que concorde com o governo, a não ser aquela que concorde com aquela que é dita pelo Estado. E mais uma vez eu acredito que o Telegram ele fez uma jogada assim de mestre, porque ele sabia que ele seria censurado. Novamente, se você quer ver mais detalhes, veja aqui no card, tá, o vídeo que eu falei acerca do editorial também da Folha, criticando Alexandre de Moraes. Então assim, o Telegram ele sabia que seria censurado. Então ele colocou mais uma vez no debate público uma forma clara e, como posso dizer assim, na prática, de que a discussão que está tendo agora, em 2023, é sobre liberdade e sobre censura. É sobre liberdade de expressão e sobre ditadura. Não tem discussão em cima do muro, não tem meio termo, não sei o que, de regulação, não existe. Ou você defende a liberdade de expressão, ou você defende uma censura feita por poucas pessoas e pessoas até mesmo que, enfim, têm uma opinião totalmente contrária da maior parte da população brasileira. E só para finalizar, tá? Não é de hoje que o STF tem extrapolado as suas funções, tem rasgado constantemente a Constituição e as leis. Lembremos, por exemplo, o que aconteceu em 2016. A Dilma ela foi empichada, tá, em 2016, e aí o ministro Ricardo Lewandowski autorizou, na verdade, uma votação para o Senado decidir se a Dilma Rousseff ela era, enfim, seria, na verdade, punível a perder, né, os seus direitos políticos ou não. Sendo que, na verdade, a Constituição diz claramente, como diz aqui a matéria, né, do site Politize, no seu artigo 52, que quando há
uma condenação de quaisquer pessoas naqueles cargos, devem haver também a perda dos direitos políticos. Um é consequência do outro. Sim, faz parte da Constituição, faz parte da regra. Se um presidente ele foi empichado, igual aconteceu com o Collor. O Collor ele foi empichado e ele perdeu os seus direitos políticos. Aí a Dilma Rousseff, ela é empichada e não perde os seus direitos políticos. Ou seja, o STF, em 2016, rasgou a Constituição. E isso aconteceu ano após ano, tá? Desde 2011, o STF legisla. Tá? Não existe mais Congresso. Desde 2011, o STF está lá criando as suas leis, regulando quando bem entende. E ninguém, desde aquela época, não faz absolutamente nada. E só para deixar claro, ok? O nada que eu quero dizer aqui são medidas dentro da lei, são medidas democráticas. Enfim, o Senado abriu um processo de impeachment contra um ministro em específico, na minha concepção. O ministro Alexandre de Moraes tem que ser empichado há muito tempo, está fazendo hora extra ali no STF. Tem que ser empichado imediatamente. Mostra mais uma vez para o Brasil que aquele homem não está, de maneira nenhuma, pronto ou preparado para ocupar aquele cargo. Ele não faz a menor ideia, na verdade, do que está fazendo. Ele está atacando diretamente a Constituição, rasgando constantemente a Constituição e as liberdades individuais e naturais que toda pessoa precisa ter. Então, assim, a grande imprensa está agora atacando porque ela sabe que se, né, as grandes empresas digitais elas estão sendo censuradas, para um ministro do STF censurar um portal jornalístico, um jornal aqui no Brasil, meu amigo, é muito fácil, tá? Então, essa discussão é extremamente importante, ok? A liberdade do país e a liberdade de expressão estão em jogo nesse exato momento. Se a PL 2630 passar, o Brasil vai sofrer uma das maiores derrotas de toda a sua história. Isso não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Muitos canais aqui no YouTube vão ser censurados, muitos canais, enfim, nas outras plataformas digitais serão censurados, e até mesmo tecnologias que servirão para um desenvolvimento, enfim, econômico e até mesmo, enfim, técnico mesmo do país, serão também barrados aqui no Brasil por conta dessa lei. Se essa lei passar, infelizmente, vai ser uma das maiores derrotas da história do Brasil. Muito obrigado por assistir até aqui, um abraço e até a próxima.